Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de vídeos, uma semana de atividades e eu espero do fundo do meu coração que seja uma semana leve, uma semana tranquila, que a gente consiga conversar, fazer as nossas atividades e também colocar aquelas surpresinhas que vocês gostam, não é mesmo? Então vamos lá! Para começar essa semana, a prof separou então hoje uma leitura na apostila e algumas atividades que nós vamos fazer no caderno, tá bom? Então pega a sua apostila de português, nós vamos lá na página 24. Então na página 24 tem aqui escrito uma nova leitura. Então você vai acompanhar com a prof a leitura aqui na apostila e logo eu vou te explicar o que é que nós vamos fazer, tá bem? Então, olha só, diz assim: nesse capítulo, você conheceu um pouco sobre o modo de vida das comunidades ribeirinhas no Amazonas e também da gastronomia no Uruguai. Agora, você vai ler um trecho de um diário ficcional sobre a viagem que Luísa e Júlia fizeram com a avó para um país bastante diferente do nosso. Bom, então como a prof sempre diz para vocês, eu sempre estou contando, estou relembrando, o tema do capítulo da apostila que nós estamos estudando e que a gente já está quase terminando esse capítulo é viagem. Então todos os textos, as atividades, elas tinham essa pegada de viagens para a gente entrar um pouquinho no clima do capítulo. Então a gente falou sobre o relato de viagem, né, quando alguém conta sobre uma viagem que realmente aconteceu. Nós falamos lá sobre a postagem de internet, postagem nas redes sociais. Também, né, o texto que tinha era sobre a questão de viagens. E agora nós vamos falar sobre um relato ficcional. Então é um diário ficcional, quer dizer que vem de ficção, que é uma história inventada, que não é uma história real. Então ainda diz assim, ó, uma viagem que elas fizeram com a avó para um país bastante diferente do nosso. Então nós vamos lá conferir que país é esse, que história é essa. Então acompanhe com a prof na apostila. Turismo de bicicleta. 29 de janeiro. Diário. Estamos em Hoi An, uma cidade pequena onde os carros são proibidos de entrar na parte histórica. Vovó queria andar o dia inteiro de expresso canelinha, ou seja, a pé. Mas a gente teve uma ideia melhor, alugar bicicletas. Gasta menos sola de sapato. Adivinha quem falou isso? O pai da Ju vive dizendo que a melhor maneira de se locomover é de bicicleta. Elas não fazem barulho, não poluem e fazem bem à saúde, porque a gasolina é a perna. De carro a paisagem passa muito rápido, de bicicleta podemos olhar melhor a cidade, guardando-a na memória. O livro de viagens da vovó diz que Hoi An era uma cidade mais charmosa do Vietnã e que por milagre foi preservada dos bombardeios durante a guerra. Foi um importante porto séculos atrás, ligado ao mar por um rio. Chegavam barcos do mundo inteiro para comprar especiarias, chá e porcelana. Os portugueses, grandes navegadores, também estiveram aqui. Quer dizer que muito antes da gente vir para cá, já se tinha ouvido português por estas bandas. A vovó, que adora história, estava bem entusiasmada. Atravessamos a ponte coberta japonesa. Ela é curtinha, tem só uns 20 metros de comprimento. Em uma extremidade existe uma dupla de macacos e na outra, 2 cachorros. Porque a construção da ponte começou no ano do macaco e terminou no ano do cachorro no horóscopo chinês. Visitamos templos, casas, lojas. Tinha uma casa que pertencia à mesma família havia 8 gerações. Pelo visto, ninguém arredava o pé dela. Hoi An é a terra dos alfaiates. Muitos turistas aproveitam para fazer roupas sob medida, o que é bem prático. Às vezes, eu tenho que experimentar umas 10 calças para ficar boa. A vovó falou que os alfaiates aqui são a jato. Em 2 dias a roupa está prontinha. Eles têm revistas de moda para o cliente escolher o modelo, mas alguns turistas com maior talento desenham a sua roupa. Modelo exclusivo. As casas são enfeitadas com lanternas de tecido colorido. À noite fica bem bonito. Comprei uma laranja para minha mãe. Luísa. E ali embaixo nós temos então o que a prof sempre diz para vocês, né, que são as referências, né? Então nós temos a fonte de onde foi tirado esse texto. Então nós temos ali
quem escreveu que foi a Luísa, o título é Turismo de Bicicleta, tem ali a data, né, Hoi An, 29 de janeiro. E aí nós conseguimos ver onde está, né, que está localizado em um livro, Espetinho de Gafanhoto Nem Pensar, Diário de uma Viagem à Tailândia e ao Vietnã, e ali também tem o ano, a editora Rocco, na cidade do Rio de Janeiro, e esse livro foi publicado no ano de 2011. Bom, então o que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora? Então, depois dessa leitura aqui, então, que está dizendo que é uma viagem, né, ficcional, um diário ficcional, nós já vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? A prof já vai dizer para vocês exatamente o que é, mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui, né, temos o texto termina aqui, quando ele fala das lanternas, elas estão aqui, as lanternas laranjadas. E aí, aqui embaixo tem um trechinho dizendo alguma coisa sobre o Vietnã, assim como na aula passada tinha um trechinho falando sobre o Uruguai. Então acompanha lá, diz assim: o Vietnã é um dos países mais populosos do sudoeste asiático. Os vietnamitas marcam o tempo seguindo o calendário chinês, que se inicia no dia 25 de janeiro e cada ano representado por um animal. Tem o ano do rato, da cobra, do tigre, do coelho, entre outros. E logo ao ladinho nós temos ali um Vivendo Valores, que é sempre uma lição, alguma coisa que a apostila está querendo trazer para a gente pensar um pouquinho, e diz assim: andar de bicicleta é uma forma saudável e divertida de conhecer os lugares. E aí o que eu quero que vocês façam? Então, para quem acompanhou lá no planejamento, para quem já olhou, para quem está acompanhando as coisas, você vai perceber que a prof colocou lá que eu quero que vocês respondam as atividades. Então, olha só. Aqui abaixo do texto nós temos 4 perguntas e você vai copiar no seu caderno as 4 perguntas. Tem que copiar a pergunta. Então diz assim, número 1. Para onde as meninas e a avó viajaram? Então você vai pensar e vai escrever e responder lá. 2. Por que elas escolheram a bicicleta como meio de transporte? 3. Qual é a principal diferença entre os textos apresentados no capítulo e o diário das meninas? Então pensa um pouquinho, a prof falou um pouquinho sobre isso no começo da aula, pensa lá um pouquinho. 4. Após ler os textos do capítulo, o que você achou de mais interessante em cada um deles? Então você tem que me dizer o que você achou interessante, tanto lá no texto relato de viagem, tanto no texto lá da internet, do post de rede social, e nesse texto que é um diário de ficção, um diário ficcional. E aí o que eu quero que você faça? Lá na escola a gente sempre coloca no caderno algumas coisas, né, que vocês já estão craques. Eu vou escrever aqui, ó. Colégio Santana, Ponta Grossa, a data de hoje. Você vai colocar lá. E aí, a prof sempre pede que você pule uma linha. E a única diferença é que nós estamos escrevendo aula em casa. E olha só a novidade, que a prof encontrou uma caneta agora vermelha. Estou aumentando minha coleção de canetinhas para o quadro. Aí você pula uma linha, você coloca o número 1, você vai copiar o que está escrito lá. Diz assim, para onde as meninas e a avó viajaram? Então você escreve lá. Para onde as meninas e a... Lá está escrito, e a avó viajaram. Você copia a pergunta, pula uma linha, responde e vai copiar as outras perguntas também. Quero que vocês façam a atividade com bastante capricho, com bastante atenção, devagar, não é muita coisa. A prof está tentando fazer atividades mais curtas para que vocês façam com capricho e com atenção, tá bom, gente? Então um beijão e até a próxima aula!